Irmãos e irmãs, hoje o tema divulgado aí para vocês é o perigo da desobediência. O perigo da desobediência. A Bíblia, ela é a palavra de Deus para nós. Se perguntar para qualquer cristão, para qualquer cristã, aqueles que participam comigo ali na classe de preparação para novos membros, sempre enfatizo isso, é a primeira aula sobre a Bíblia, e sempre enfatizo isso, porque inclusive está na Constituição, nas normas da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Independente. A Bíblia é a palavra de Deus, a nossa regra única e infalível de fé e de prática. Portanto, nós acreditamos que tudo que está na Bíblia é palavra de Deus, é verdade de Deus revelada para nós. E nela Deus se mostra, Deus se revela, e revela também aquilo que ele deseja para a nossa vida, aquilo que ele deseja para a sua igreja. Portanto, se nós queremos conhecer a Deus e conhecer a sua vontade que é soberana e abençoadora para as nossas vidas, nós precisamos ler e estudar o texto sagrado. Precisamos nos debruçar sobre ele, precisamos estudá-lo e precisamos também colocá-lo em prática. E Jesus fez referência às Sagradas Escrituras em muitos momentos no seu ministério. Um deles foi diante de um momento muito difícil, de um momento muito complicado para a sua vida. Era o início do seu ministério, aonde lá em Mateus 4 diz que o Espírito Santo o levou para ser tentado pelo diabo. Isso fazia parte de todo trabalho, treinamento para o ministério de Jesus. E Jesus ali, quando foi tentado pelo diabo, naquela primeira tentação, porque Jesus estava 40 dias ali sem comer, estava vigiando ali, orando e jejuando, e aí o diabo chega diante dele, e o diabo então coloca diante dele essa situação: se você és o Filho de Deus, ou seja, coloca em dúvida a filiação de Jesus em relação ao Pai, em relação a Deus. E ele disse: és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E aí, né, Jesus mostra o quanto a palavra de Deus é essencial para a nossa vida, porque ele responde para o diabo da seguinte forma: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Ou numa outra tradução: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus citou essa palavra que consta lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 3. Ou seja, ele citou, então, a palavra de Deus. Ele combateu, ele resistiu às tentações do diabo ali com a palavra guardada no seu coração. Hoje, o que vemos é que a palavra nem sempre tem sido levada a sério, inclusive pelos crentes. Acham a palavra bonita, citam versículos, mas não se comprometem com a palavra. Muitos preferem acreditar em fantasias, ilusões, nas experiências. Por outro lado, tem muita gente mentindo em nome de Jesus. E porque usam o nome de Jesus, enganam a muitos, pois o povo de Deus não tem levado a sério o estudo da palavra, portanto, não conhece a palavra de Deus. Claro que eu não estou generalizando, há muitas pessoas, muitos crentes, muitos irmãos e irmãs que estudam e que conhecem a palavra, e esses não são enganados. Mas aqueles que têm uma leitura ou um contato superficial da Bíblia são facilmente enganados. E isso é muito sério, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. E onde nós ouvimos a voz de Deus, senão nas Escrituras Sagradas, e obedecê-la, sob pena de cairmos diante das mentiras proferidas em nome de Deus. E para isso, convido vocês a lerem comigo um texto da palavra de Deus, um texto da Bíblia, que nos mostra claramente o quanto é perigoso não obedecer à palavra de Deus. O quanto é perigoso não conhecer e não obedecer aquilo que Deus nos manda
fazer através da sua palavra. E o texto é de 1 Reis, no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 13, do primeiro verso ao verso 34. 1 Reis, capítulo 13, do primeiro versículo ao versículo 34. Eu vou ler para vocês. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel, e chegou ali quando Jeroboão, o rei Jeroboão, estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isso: vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando o rei Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor, seu Deus, e ore por mim para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e também não comeria nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim. E assim, ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Naquele tempo, havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou por onde ele foi embora, e eles mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá, e ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir à sua casa, nem ficar hospedado lá, e também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim. Então o velho profeta disse: eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para a sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, e ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição no lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto, e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer,
o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá, e este foi embora. Mas no caminho, um leão o encontrou e matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinham visto. Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e o matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os filhos: ponham a sela no meu jumento. E eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: ó meu irmão, meu irmão. Depois do sepultamento, o velho disse aos filhos: quando eu morrer, me sepultem neste túmulo e ponham o meu corpo perto do dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel, contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes homens de todo tipo, a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote, e esse seu pecado trouxe desgraça e destruição para toda a sua família. Palavra do nosso Deus. Esse é um texto que passa despercebido por muitos. Parece um daqueles textos que não tem nada a nos dizer, que não tem nada a nos ensinar. Fala de um profeta que foi enviado por Deus para trazer ou levar uma mensagem ao rei Jeroboão. O rei Jeroboão foi um rei que desobedeceu a Deus, um rei maldoso, que levou o povo ao pecado, que levou o povo à destruição. Para que você saiba aí um pouco sobre a vida de Jeroboão, do rei Jeroboão, lá em 1 Reis, no capítulo 12, do verso 26 a 28, diz assim: então pensou do jeito que as coisas estão. Aliás, deixa eu contextualizar. Um pouco antes, o reino havia se dividido. Salomão havia morrido, o seu filho Roboão ali assume no seu lugar, e ele, em vez de ouvir o que os anciãos falavam para que fosse brando com o povo, para que tirasse das costas do povo todos os impostos, toda aquela dureza que o rei Salomão havia colocado sobre o povo, toda aquela exploração para construir o templo de Jerusalém. E Roboão não ouviu os anciãos, os conselhos daqueles que já tinham uma vivência, mas foi até os jovens, até os seus amigos, e ali conversando com eles, perguntou o que eu devo fazer, e os amigos disseram: olha, põe um peso maior, ou seja, aquilo que seu pai fez, faz isso mais ainda, em dobro, tá? Para que eles realmente possam ver que você é o rei, que você é aquele que tem agora a autoridade. E aí, o que aconteceu? O povo se dividiu, o reino se dividiu, o reino do norte, reino do sul, reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. E aí, então, vem esse texto que está na tela para vocês, porque Roboão estava ali governando sobre o reino do sul, sobre o reino de Judá, e aí, então, as pessoas estavam procurando ele ali, porque todos iam até
Jerusalém para fazer os sacrifícios, e aí então ficava do lado de Roboão, assim pensava Jeroboão, então ele fala desta maneira. Então pensou do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso ele fez 2 touros de ouro e disse ao seu povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus, povo de Israel, aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Então você vê aí qual era o caráter, a índole desse rei. Um rei que não estava preocupado com o povo e não estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Não estava preocupado em conduzir o povo a fazer realmente aquilo que Deus queria, a se colocar diante do Senhor. Pelo contrário, ele, para defender a sua causa, defender o seu poder, ele então constrói ali touros e coloca diante do povo e fala que agora esses são aqueles que tiraram eles lá do Egito, esses são aqueles que os libertaram, esses são os deuses agora que estão sobre eles, negando ao Deus de Israel. Ou seja, o que importava era a sua intenção, era se manter no poder e não o benefício do povo. Nem que para isso ele levasse o povo, então, a adorar as imagens, se desviando daquilo que Deus queria, levou o povo à idolatria, levou o povo ao pecado, levou o povo à morte. E por isso Deus envia, então, um profeta para confrontar o rei, para denunciar as injustiças, o pecado, o desvio, a desobediência do rei e, consequentemente, a desobediência do povo. Não é mencionado o nome dele, assim como vários profetas que são mencionados nos livros dos reis, também não aparecem os seus nomes. São profetas que chamamos de anônimos, servos de Deus que não sabemos quem eram, mas que Deus os conhecia muito bem, e por isso Deus os chamava, Deus os vocacionava e Deus os enviava. O texto bíblico não é um livro de história de homens e mulheres, de história da humanidade, mas é a história da revelação de Deus, a história que Deus se revela, que se mostra, que se faz conhecido para a humanidade. É dessa forma que nós devemos olhar para as Sagradas Escrituras. E, nesse sentido, o que temos de mais importante na Bíblia é o que o texto quer nos mostrar, é aquilo que o texto quer nos ensinar sobre Deus e sobre a sua vontade. Deus enviou, portanto, o profeta para denunciar o pecado do rei. O que acontece num país, o que acontece na política, o que acontece nas decisões dos governantes em qualquer área da vida, não passa, nunca passa despercebido ao nosso Deus. Os profetas eram chamados e enviados dentro de um contexto de crise. Sem crise não havia necessidade do profeta. Quando a crise se instalava por causa do pecado, da desobediência, aí Deus levantava os profetas e enviava para denunciar o pecado. Assim como a igreja também é chamada hoje para anunciar e denunciar as injustiças e os desmandos dos governantes, seja ele do executivo federal, seja ele do executivo estadual, seja do executivo municipal. Não podemos nos omitir, senão seremos coniventes com o erro, com o pecado e com a injustiça. Deus chamou esse profeta, que não sabemos o nome, mas Deus o chamou e deu ordens específicas. No verso 9, relendo, diz assim: o Senhor Deus mandou que eu não comesse, ou seja, ele sabia bem as ordens, ele tinha muito fresco essas ordens na sua cabeça, que não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim. O profeta que Deus enviou foi corajoso, corajosamente obedeceu a Deus e foi até o rei Jeroboão.
Chegando lá, entregou a mensagem de denúncia, e isso deixou o rei furioso. Nenhum governante gosta de ser confrontado, de ser criticado e principalmente denunciado diante dos seus erros, diante dos seus pecados. O rei Jeroboão mandou prender então o profeta, e aí se deu mal. No verso 4 diz: quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. Prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. Aconteceu aquilo que Deus disse lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, verso 22, através do rei Davi: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O braço do rei paralisou, ele não podia mais mexê-lo. Clamou então ao profeta que intercedesse por ele diante de Deus. O profeta não nutre ódio no seu coração. O profeta de Deus denuncia sim o pecado, aponta sim o erro, mas não quer o mal para o denunciado, para aquele que está no pecado. Ele quer o arrependimento. Como igreja, é assim que nós devemos agir. No cumprimento do chamado de Deus, terá que, muitas vezes, denunciar as injustiças, e com isso vai atrair o ódio daqueles que foram denunciados, mas nunca desejará a morte, a destruição desses, mas o arrependimento. Aí eu me lembro de Martin Luther King, em que ele disse, numa certa vez, esta frase que está aí para vocês: uma das coisas importantes da não violência é que não busca destruir a pessoa, mas transformá-la. A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Quando eu vejo muitos crentes aí com ódio, ódio do presidente, ódio do governador, ódio do prefeito, estão fazendo aquilo que o diabo quer, porque aquele que professa a fé em Deus, que quer obedecer a Deus, não deve nutrir ódio no seu coração, mas amor, amor por todas as pessoas, inclusive pelos inimigos, deve orar por eles. É aquilo que Jesus nos ensinou, que está lá em Mateus, no capítulo 5, verso 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Tá? Dente por dente, olho por olho. Lei de Talião. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos. Jesus faz teologia, Jesus aqui reinterpreta, Jesus dá um novo significado. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Se Jesus fosse aquele que reproduzisse o que simplesmente era falado, o que simplesmente era praticado ali pela religião da sua época, ele não nos teria deixado essa preciosidade, esse ensinamento revolucionário, de uma prática revolucionária e até subversiva para a nossa sociedade: o amor. Amem os vossos inimigos, ore por eles. O rei ficou tão feliz com a cura, porque o profeta intercedeu e o braço voltou com seus movimentos, que ele quis pagar por isso. O profeta, ora e pede a Deus que restaure o braço do rei, e assim acontece. O rei fica tão feliz que ele quer pagar por isso. Quem não conhece a graça de Deus vive sempre querendo pagar ou comprar as bênçãos de Deus. Não entende esse Deus gracioso, esse Deus misericordioso, esse Deus que faz, que abençoa por amor, quer sempre retribuir, quer sempre pagar. Mas o profeta não aceita pagamento nenhum. Chega até a dizer: você poderia dar metade dos seus bens para mim, que eu não iria aceitar, porque Deus havia dado uma ordem específica para ele, que ele não deveria aceitar coisa alguma. Mas isso também mostrava que tanto o profeta quanto a profecia, a mensagem, não tem preço.
O dom e a mensagem não é propriedade humana, mas é Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, é Deus que derrama o dom, que dá a mensagem, que envia o profeta. E é nesse sentido, esse profeta ele foi fiel ao seu chamado. Ele obedeceu aquilo que Deus havia ordenado para ele, aquilo que Deus havia dito para ele. Nós precisamos de profetas em nossos dias, e profetas que não se vendem por dinheiro, não se vendem por poder, por benefícios próprios, prestígio, comodidade. Mas, quando o profeta, depois de sair da presença do rei, voltava para casa e voltou por um outro caminho, Deus também havia falado isso para ele, surge na história um outro profeta. Também não sabemos o seu nome, apenas que ele estava idoso. E ele fica sabendo do seu colega profeta lá de Judá, que veio até ali o reino de Israel, de tudo o que aconteceu junto ao rei Jeroboão. Não sabemos qual a sua motivação, mas quis ir ao encontro do seu colega profeta. E aí que as coisas se complicaram. E essa história nos ensina algumas coisas importantes, já tem nos ensinado, mas algumas coisas importantes que quero compartilhar com vocês quanto à obediência a Deus, ao chamado de Deus, à ordem de Deus, à voz de Deus, à palavra de Deus. Primeiro que profeta não pode se descuidar, senão cai. Descuidou, cai. O profeta enviado por Deus para denunciar o pecado do rei Jeroboão havia feito tudo certo. Diante do rei, ele agiu corretamente, foi obediente a tudo o que Deus falou. Ele foi, pregou, denunciou, orou, intercedeu pelo rei, não aceitou nenhum favor, nenhuma recompensa, nenhum pagamento. Não comeu ali, não bebeu coisa alguma, estava voltando por um outro caminho, tudo conforme o que Deus havia dito. Mas como diz Pedro lá em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 8, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo gosta de fazer isso, especialmente com os profetas, pastores e pastoras, líderes da igreja. Derrubando os líderes da igreja, derruba a igreja, atrapalha a igreja, paralisa a igreja. O profeta caiu na conversa de um outro profeta. O profeta descuidou e desobedeceu daquilo que Deus havia falado, daquilo que Deus havia dito diretamente para ele. E aí uma segunda coisa que quero compartilhar com vocês. Profetas podem mentir usando o nome de Deus. Não é podem no sentido de que estão aí corretos, né? Podem exercer isso de maneira agradável a Deus. Não, podem no sentido de que podem fazer coisas erradas usando o nome de Deus. Era um profeta com a idade avançada. Não sabemos se esse profeta, já no final da sua vida, estava com ciúmes daquele profeta. Não sabemos se ele fazia parte dos profetas profissionais do rei Jeroboão, ou simplesmente ele quis agradar o rei Jeroboão. Não sabemos qual a sua motivação. O texto não nos diz. Podemos aqui especular várias coisas, como já coloquei, mas não podemos aí dar uma certeza, porque o texto não nos mostra. O que sabemos é que ele mentiu. Isso o texto é muito claro. Ele mentiu em nome de Deus. Mentiu, melhor, usando o nome de Deus. Não em nome de Deus, mas usando, estou corrigindo, hein? Usando o nome de Deus. Por isso, Jesus disse, lá em Mateus 7, 21, sobre
esses profetas. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Tem muita gente pregando em nome de Deus, mas que não tem nada a ver com aquilo que Deus falou, com aquilo que Deus se revelou, com aquilo que Deus é. Tem muita gente falando de Jesus, mas não conhecem a Jesus. E terceiro e último, o profeta precisa obedecer à palavra de Deus. O profeta é aquele que vive da palavra de Deus. Ou Deus fala com ele, ou ele morre de inanição. Ele vive da palavra e para a palavra. Por isso ele deve, então, obedecê-la sempre. Obedecê-la sempre. Deus falou, faça, obedeça, mesmo que não entenda, mesmo que não compreenda, mesmo que as circunstâncias mostrem outra coisa. Se Deus falou com você, faça, obedeça, porque Deus sabe o que está falando. A Bíblia é a palavra de Deus e é nela que nós encontramos a sua vontade soberana para nós. Tudo que ouvimos, seja na igreja, na TV, no rádio, na internet, no celular, pode estar recheado do nome de Deus, do nome de Jesus, do Espírito Santo. Nós devemos sempre conferir com a palavra de Deus se aquilo que está falando é correto, se aquilo que está falando tem coerência com o texto como um todo. Mesmo que aquilo que está sendo ouvido agrade aos seus ouvidos. Venha ao encontro daquilo que você acredita e acha que é correto. Confira sempre na palavra de Deus. Confira sempre. Aliás, um termômetro quase que perfeito é se aquilo que você está ouvindo te agrada, não te confronta, então é sinal que você precisa ir na palavra de Deus e realmente conferir se aquilo que está sendo falado está correto. Sinal, se aquilo que está sendo pregado sempre vai te agradar, sinal que alguma coisa está errada na pregação, ou com a pregação. Pois a palavra de Deus sempre, ou na maioria das vezes, nos incomoda se nos colocamos com sinceridade diante dela. Mesmo palavras de conforto, ela também nos incomoda, porque se ela precisa nos confortar, é porque nós antes estávamos ansiosos, porque muitas vezes não estávamos crendo, não estávamos confiando que Deus é soberano e que Deus está no controle. O profeta havia recebido ordens diretamente de Deus. Não foi aí uma visão, não foi aí uma nuvem, não foi aí, né, através de qualquer outra coisa da natureza, foi Deus diretamente que falou com ele. Não houve nenhuma mediação, um recado dado por Deus através de alguém. Foi o próprio Deus quem o chamou e o enviou com ordens específicas. Portanto, nenhuma pretensa revelação deveria fazê-lo duvidar de Deus, ou mesmo achar que Deus havia mudado de ideia. Ou seja, quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando com você. Tá? Você não pode, porque alguém fala ao contrário daquilo, acreditar que aquilo também é de Deus, por mais que você goste do pastor, por mais que você goste do pregador, por mais que você escute sempre ele, fique sempre com a palavra de Deus. Deus jamais vai se contradizer. A palavra de Deus ela é coerente. O profeta idoso chegou diante daquele profeta lá de Judá e disse o seguinte, está lá no verso 18, eu também sou profeta como você. Ou seja, se colocou, nós somos companheiros aí de jornada, de caminhada, tá? Nós temos o mesmo chamado. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas diz aí o texto, mas ele estava mentindo. Mentiu. Deus fala diretamente com o profeta lá de Judá. Como que ele pôde acreditar que agora Deus mudaria de ideia, enviando para isso uma mensagem através de terceiros, por outro profeta que diz que foi um anjo que falou? Olha que história.
Ele tinha ouvido direto de Deus. E agora ele estava gritando num profeta que ouviu de um anjo que mandou uma mensagem contrária àquilo que Deus, que falou diretamente para ele, havia mandado ele fazer. Nós devemos dar ouvidos somente à palavra de Deus. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Pode ser o melhor pastor, o guru espiritual, profeta ou quem quer que seja. Se aquilo que falarem não está de acordo com a palavra de Deus, e eu digo, quando digo palavra de Deus, ela vai de Gênesis a Apocalipse. Eu sempre digo isso, versículo isolado não representa a palavra de Deus, por mais bonito que seja, que você gosta de decorar, mas aquele versículo tem a ver com o todo da palavra de Deus. A interpretação dele é com o todo da palavra de Deus. Você precisa conhecer o todo da palavra de Deus. Se não está ali coerente, então jogue fora e fique com a palavra de Deus. E mais, se a vida ou o testemunho daquele que fala também em nome de Deus não é coerente com o que fala ou com o que prega, esqueça, fique com a palavra de Deus. E vá embora. Ah, mas como é que eu vou saber se aquele pregador que está falando ali na internet, da vida dele, se ele anda corretamente? Você tem seu pastor. Por que fica ouvindo outro? Estou dizendo que você não possa ouvir, mas só tome cuidado. Só tome cuidado. E quando eu falo aí de andar de acordo com a palavra, eu não estou falando de perfeição. Estou falando de coerência. Não é exigido do líder a perfeição, que ninguém consegue. Mas coerência, sim. Coerência com aquilo que fala, com aquilo que prega. Eu já disse uma vez e continuo afirmando, eu não sou perfeito. Não vivo tudo que prego. Mas se tem alguém que sofre com isso, que chora com isso, que se arrepende, sou eu. Eu não vivo tudo que prego, mas não sou cínico. Eu não vivo tudo que prego, mas não tenho vida dupla. Eu não vivo tudo que prego, mas não vivo o engano que eu gosto. Eu não vivo tudo que prego, mas não sou profissional da religião. Eu não vivo tudo que prego, mas não finjo que sou crente, antes busco com todo o meu coração para conhecer a Deus e conhecer a sua vontade através da sua palavra. Por isso, fiquem sempre com a palavra de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, o apóstolo Paulo fala aos crentes lá da Galácia dessa forma: se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. A palavra de Deus, a Bíblia, como eu disse lá no início, é a nossa regra, única regra, infalível de fé e prática. Não são as experiências que devem dizer aquilo que nós devemos fazer, por melhores que elas sejam, ou então as profetadas que você ouve aí constantemente, seja na televisão, seja na internet, proferidas por alguns que nós nem sabemos da sua vida. Sejamos crentes bereianos. Sabe o que eu quero dizer isso? É o que está lá em Atos, capítulo 17, no verso 11. Lá na cidade de Bereia, no vilarejo de Bereia, o apóstolo Paulo pregando ali, diz o texto, as pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica, e ouviam a mensagem com muito interesse. Era o apóstolo Paulo, hein? Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Para confrontar um pregador, alguém que está pregando em nome de Deus, seja na igreja, seja na internet, seja na televisão, seja num rádio, para confrontar se ele está ensinando realmente a palavra de Deus de forma correta ou está passando heresias, tem que estudar a palavra de Deus, tem que conhecer a palavra de Deus. E por último, Deus é graça, mas exige sempre obediência.
Deus é amor e misericórdia, mas também é Senhor e justo. A sua justiça é misericordiosa, mas ainda assim é justiça. Isso não significa que devemos ter um relacionamento com Deus pautado pelo medo, mas pelo amor. Porque quando nós amamos a Deus, obedecemos a Deus com alegria. É como diz lá o Salmo 100, no verso 2: servi ao Senhor com alegria. Deus exige de nós a obediência, pois sabe que aquilo que é melhor para as nossas vidas. Quando Deus aponta, faça isso, faça aquilo, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. O profeta jovem desobedeceu a Deus, o profeta de Judá desobedeceu a Deus e perdeu a sua vida. Quando passaram por ele lá no caminho, lá no verso 26, diz aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Se tivesse continuado obediente, permaneceria vivo. Se tivesse feito como Daniel, seus amigos ali, não comesse das iguarias do rei, não comesse ali daquele lugar, não ali sentasse à mesa naquele lugar, para não ser influenciado, para não se contaminar ali, né, com aquele local, com aquilo que acontecia ali, com o pecado que reinava naquele local ali, ele estaria vivo, permaneceria vivo. Deixou de ouvir a palavra de Deus e deu ouvidos a outras vozes. E aí presta atenção nisso, tem muito crente ouvindo a voz de políticos e deixando de ouvir a voz de Deus. Prefere obedecer a políticos do que obedecer a Jesus. Tem muito crente ouvindo a voz dos amigos e amigas e deixando de ouvir a voz de Deus. Vai com os amigos, mas se esquece da palavra de Jesus. Tem muito crente ouvindo a voz das ruas e deixando de ouvir a voz de Deus. Vai pela massa, vai pelo todo e esquece dos princípios e valores que a palavra de Deus nos coloca. Tem muito crente ouvindo a sua própria voz, a voz da sua própria consciência, e deixando de ouvir a voz de Deus, prefere seguir a sua própria consciência do que seguir a palavra de Deus, do que seguir a voz de Deus. E para ouvir a voz inconfundível de Deus é preciso ler e estudar as Escrituras Sagradas e colocá-la em prática. Não se contente em conhecer a Deus só de ouvir falar, mas veja a Deus, conheça o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, no Deus bíblico, nesse Deus que é graça, que é misericórdia, mas que é Senhor e que é justiça, nesse Deus que nos salvou pela graça, mas que exige de nós, sim, obediência. Não para a salvação, mas obediência quanto ao discipulado, ao seguimento de Jesus, porque ele tem o melhor para as nossas vidas, porque ele quer o melhor para as nossas vidas. Ele não é nenhum ditador, não é nenhum tirano, ele tem o melhor porque ele conhece toda a nossa vida, ele sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho, por isso ele diz, não vá, não faça isso, ele mostra na palavra de Deus aquilo que é melhor para nós. Concluindo, temos que ficar atentos ao que Deus diz nas Escrituras, para não cairmos nas ciladas do diabo. Não dê ouvidos a qualquer pregação. Confira na palavra de Deus se o que está sendo falado é verdade. Seja obediente à palavra de Deus e viva para sempre. Viva para sempre. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe e que o desejo de ler, estudar a palavra de Deus possa crescer no nosso coração. Nesses tempos de pandemia, eu li num post, está liberado para nós os 66 livros da Bíblia, para que a gente possa aproveitar esse tempo para ler, estudar e conhecer o nosso Deus e a sua vontade para nós. Deus abençoe.